Hoje seguimos um pouco mais fundo na leitura do texto O Judaísmo em Nossa Alma, do livro de Bert Helling, Liberados Somos Concluídos. No trecho de hoje, nós veremos sobre Jesus e o Cristo. E não é sobre discutir fé ou crença, mas é para olharmos para as imagens que vêm de dentro da nossa alma em relação ao Jesus e o Cristo. O porquê olharmos em separado, o quanto que criamos uma imagem distorcida daquilo que é. Então nós vamos diferenciar as duas figuras. O Jesus, que é o homem, e o Cristo, que é a imagem glorificada que carregamos conosco. Bert nos convida aqui nessa leitura a olhar o que acontece quando o humano em nós é encoberto pela santidade. Quando o humano em nós é desprezado, como se não pudéssemos sentir, porque é o humano que sente. Então, este é um convite, sim, né? Para amadurecermos a nossa fé. Então, antes de começar a leitura, que é a sequência do que vimos ontem, escolhidos e rejeitados, né? Então, respira, movimenta suas escápulas, perceba como é que está o seu pescoço. Espreguiça. Traga a sua presença. Traga o seu corpo. O corpo é a nossa única testemunha de toda a história da vida. Aliás, já aproveito para compartilhar com vocês que neste sábado, dia 17, tem grupo de constelação familiar e o tema que será trabalhado no grupo será o corpo. O corpo como testemunha da nossa história. Então, se este é um assunto que te interessa, venha para cá, que todos serão trabalhados além dos temas de constelação daqueles que vêm para constelar. Então, movimenta a sua escápula, inspira pelo nariz, expira pela boca, passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva, pelos seus lábios. Perceba como é que está a musculatura da sua mandíbula. Faça um movimento do seu pescoço para o lado direito, para o lado esquerdo. Como que está essa musculatura que envolve o seu trapézio? E aí? Só de você movimentar um pouquinho o seu corpo, como ele está? Você se percebe já um pouquinho mais presente?
Quais são as memórias que o seu corpo registrou e que estão aí? E ele está dando a resposta conforme ele pode. Às vezes ganhando peso, às vezes não ganhando peso, né? Às vezes desenvolvendo uma doença para te alertar com alguma coisa. Às vezes se sentindo cansado, exausto, tentando te comunicar alguma coisa. Às vezes tentando respirar, mas a respiração não aprofunda. O que o seu corpo tenta te contar e que às vezes é tão difícil reconhecer esta linguagem. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E para quem está chegando, eu vou começar agora a leitura, mas assista a live do início. Eu já deixei algumas informações que você pode querer saber como que eu introduzi o assunto Jesus e o Cristo. E o que nós vamos ver agora é a diferenciação dessas duas figuras, o Jesus, homem, o Cristo, que é a imagem glorificada. O que nós fazemos com essas duas partes e que nós integramos como Jesus Cristo? Vale a pena assistir o começo deste assunto que foi ontem no tema Escolhidos e Rejeitados, que falamos do judaísmo e do cristianismo. Vamos lá. A sequência é: apenas a oposição do velho e do novo povo escolhido, apenas a oposição do velho e do novo povo escolhido não é bastante para explicar a aversão de muitos cristãos aos judeus e a crueldade dos pogroms e das deportações. Os pogroms, gente, são os perseguidores, aquelas perseguições organizadas contra os judeus, que falamos um pouquinho ontem. Ainda há uma outra ideia enraizada, e esta me parece ser a mais significativa. Ela tem algo a ver com a oposição irreconciliável entre o homem Jesus de Nazaré e a crença na sua ressurreição e ascensão à mão direita de Deus Pai. Para os primeiros cristãos, o homem Jesus deixou de ser visível bem depressa. Sua imagem é sobreposta e se tornou irreconhecível pela imagem do Cristo glorificado. Com isso, os cristãos reprimem a verdade dolorosa de Jesus, morto na cruz. Viu-se abandonado por Deus. O Deus em quem ele acreditava não se mostrou.
Ele é Wilzel, o ilustre escritor judeu, relata o enforcamento público de uma criança num campo de concentração nazista. Diante dessa atrocidade, alguém perguntou: onde está Deus aqui? Ele é o Wilze, lhe respondeu. Ei-lo pendurado ali. Quando Jesus na cruz bradou em voz alta: meu Deus, por que me abandonaste? Alguém também poderia ter perguntado: onde está Deus aqui? E a resposta teria sido a mesma: ei-lo pendurado ali. Os discípulos não podiam tolerar a realidade de um Jesus abandonado por seu Deus. Fugiram dessa realidade por meio da crença na ressurreição. Da crença que afirma que Jesus agora está sentado à direita de Deus Pai e virá para julgar os vivos e os mortos. Porém, o homem Jesus e seu destino humano não foram erradicados pela crença na ressurreição. Nós o reencontramos na imagem dos judeus. O judaísmo na alma dos cristãos representa, portanto, o homem Jesus, a quem os cristãos, por acreditarem na sua ressurreição dos mortos e a ascensão à mão direita do Pai, não mais ousaram encarar a realidade da vida como ela é. Estar diante de Jesus abandonado por Deus é o que atemoriza os cristãos e os torna zangados. Assim, voltam-se contra os judeus como uma manifestação do Jesus que os atemoriza e contra o Deus de Jesus e dos judeus que os atemoriza. Essa é a imagem que me vem quando observo o que se passa na alma de muitos cristãos. Vou dar um exemplo disso. Então, Bert Helling traz um exemplo dessa realidade, dessa reflexão. Gente, é importante lembrarmos que Bert Helling, ele fala com tanta intimidade das Escrituras porque ele foi padre por mais de 30 anos. Então, como missionário e como um psicoterapeuta que ele se tornou depois, um psicanalista, um estudioso da área psíquica, psiquiátrica. Então ele traz essa falta de humanidade que nós temos de olhar para a história e para como que nós nos revoltamos quando nós acreditamos que existe um Deus que nos abandona. E que muitas vezes nós esquecemos de olhar para a nossa própria humanidade quando nós acreditamos que existe um Deus punitivo e não a nossa experiência humana. Então ele diz o seguinte: quando ele estava num curso de
um grupo de constelação, né? Para cristãos muito ativos. Este grupo dinâmico era de teólogos e desempenhava funções oficiais a serviço da igreja. Então, o dirigente do grupo de repente sugeriu, abre aspas, poderíamos colocar uma cadeira vazia no centro. Imaginar que Jesus estivesse sentado ali. E cada um de nós lhe diria algo. Vamos nós aqui todos respirar. Imagina você neste grupo. Entra para dentro aqui da leitura. Estamos todos num grupo onde todos nós somos estudiosos, teólogos, cristãos. E no centro da sala tem uma cadeira vazia e que ali se senta Jesus. O que você falaria para ele? Continuando o exercício aqui. Imediatamente, alguém colocou essa cadeira no centro, os participantes começaram a falar com Jesus. O ódio a Jesus que subitamente irrompeu foi inacreditável. As palavras de ódio que muitos proferiram contra o Jesus na cadeira. Toda arrepiada aqui. O que você falaria com Jesus? Palavras de amor ou palavras de ódio? Palavras respeitosas ou palavras cobradoras? E aí ele continua. Um dos participantes chegou a correr até a cozinha, voltou com uma faca e esfaqueou a cadeira. No final, todos ficaram abalados pelo que, de repente, havia surgido das profundezas das suas almas e ficaram todos envergonhados. O dirigente do grupo, porém, a quem antes os cristãos ativos haviam acusado de não ser cristão, disse: não consigo encontrar culpa nele. Quando deixo atuar em mim as imagens dos judeus durante a perseguição do Terceiro Reich, como foram arrebanhados e mandados para a morte e como se conformaram sem se defender, dóceis e submissos. Vejo Jesus neles, o homem Jesus e o judeu Jesus. Assim, as vítimas do Holocausto assumiram
de maneira impressionante aquele papel diante dos cristãos, no qual os cristãos viam Jesus diante dos judeus. Ontem, na leitura de ontem, para quem não assistiu, assista, eu comentei sobre o Dr. Viktor Frankl, na leitura de ontem, que foi um médico psiquiatra que saiu dos campos de concentração vivo, sem a família inteira dele foi morta pelos nazistas. E ele cria a logoterapia, né? Para quem não conhece. É um método terapêutico desenvolvido a partir do trabalho de Dr. Viktor Frankl, que é o sentido da vida. Deixarmos a guerra, o horror, nos ensinar algo, é uma grandeza que alcançamos dentro de nós. E muitas vezes nós nos deixamos viver num campo de concentração para o resto da nossa vida, porque acreditamos que a nossa vida ela precisa ficar fechada diante daquilo que experimentamos de horror. Eu já contei para vocês um pouquinho da minha experiência de vida na infância, que era um verdadeiro horror. Mas eu não posso viver a minha vida adulta como se eu ainda estivesse naquele horror. Então, eu extraio daquela experiência todo o meu percurso de vida. Sabe aquele velho ditado? Faça do seu limão uma limonada. Mas coloque açúcar, né? Nesta limonada, um leite condensado, uma limonada suíça. Faça ficar gostoso. Dá até para fazer uma caipirinha, se você quiser. Né? Depende do gosto de cada um. Mas nós tendemos a fazer das tragédias da nossa vida o nosso futuro. Isso que é o grande problema. Eu sempre convido vocês para os grupos de constelação, porque os grupos de constelação, eles nos dão essa oportunidade de encontrar aquilo que nós achamos que a nossa cabeça pode determinar. Então fica ainda o convite, né? E o tema do grupo deste final de semana agora será o corpo como testemunha. Depois acompanhe nos stories que eu deixo lá, né, essa informação. Então vamos continuar aqui. Eu já retomo com os pontos principais do texto. Personificaram como povo em seu comportamento e em seu destino o comportamento e o destino de Jesus, visto pelos cristãos diante do Sinédrio. O que seria esse Sinédrio, né? Que é o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, formado por sacerdotes, escribas e anciãos, o qual julgava as questões administrativas ou criminais referentes a uma tribo ou uma cidade, os crimes políticos importantes.
inclusive os julgamentos feitos por Pilatos. Só que agora os agressores eram os cristãos e os judeus. Só que agora os agressores eram os cristãos e os judeus, eram aqueles que traziam as feições de Jesus. Eu vou parar nesse trecho, amanhã nós continuaremos, mas eu quero extrair aqui alguns pontos que eu imagino que pode ser importante aqui para nós. A continuidade de amanhã é o meu Deus. Quem é esse meu Deus, né? O meu Deus, o seu Deus, o Deus de cada um. Mas dentro desse trecho aqui que nós lemos, Bert Helling, ele fala sobre Jesus, o homem Jesus, e o Cristo, ou seja, a imagem que criamos, a imagem glorificada. E o que Bert Helling mostra é que os dois não são a mesma imagem para a nossa alma. Não é a mesma coisa, Jesus Cristo. Nós temos o Jesus, o homem, o judeu, o humano, o vulnerável. E o Cristo seria a imagem glorificada, elevada, vitoriosa. O que mais? A dificuldade que nós temos quando ele fala dos apóstolos que saíram lá do monte. Então ele fala, né, que a dificuldade em sustentar o Jesus abandonado. Por quê? Por que nós negamos a nossa história no nosso corpo? Talvez você tenha sido uma criança abandonada, uma pessoa abandonada diante de uma situação difícil. Então Jesus na cruz, ele diz: Deus, por que me abandonaste? Então essa experiência do abandono é insuportável em nós. Por isso que nós a negamos. E assim nós tiramos a humanidade de Jesus e o colocamos como o Cristo. Aí nós olhamos só para o alto, mas nós não olhamos para o nosso corpo, que é onde está a história verdadeira. É onde a dor corrói. E é por isso que no grupo de constelação deste final de semana, eu quero trazer este tema, o corpo, como testemunha da nossa história. Se faz sentido para vocês, venham para cá, para o grupo deste final de semana. É das 8 a meio-dia, tá? Para quem nunca esteve comigo num grupo de constelação. Outro ponto importante, a repressão da verdade dolorosa. Então nós reprimimos, nós contraímos a musculatura, nós travamos uma guerra com o nosso próprio corpo, com o nosso músculo, tensionamos, desenvolvemos defesas. Para quê? Porque assim nós elevamos rapidamente o Jesus, né? E o glorificamos. É negar a história do nosso corpo. Gente, vocês estão entendendo que eu estou fazendo um paralelo da história de Jesus e a nossa própria história? Nós negamos em nós a nossa história de abandono.
Nós negamos em nós o nosso fracasso, a nossa impotência. E nós criamos um estereótipo, uma imagem distorcida de nós mesmos. E é muito comum, inclusive, a partir disso, começarmos a punir o nosso próprio corpo. Como aqueles dirigentes no grupo que colocou Jesus no centro e ali começaram a destilar o seu ódio contra Jesus. E fazendo uma metáfora, Jesus, que é a carne, é o corpo. Quanto que você maltrata o seu corpo? Fazendo dietas malucas? Não respeitando o seu ciclo circadiano? Levando o seu corpo para malhar como se fosse, né, um algo a ser consertado? Uma coisa é você fazer atividade física prazerosamente. Outra coisa é você levar o seu corpo para a academia como se você estivesse levando o corpo para abate. É totalmente diferente. Se o que você faz de atividade física não te provoca prazer, tem um trem errado. Pode ter certeza que está errado. Se você acredita que o seu corpo tem que ser consertado, mutilado, esticado, você não permite nem ter a idade que você tem, como se o seu corpo tivesse que ficar embalsamado. Não pode ter marcas de expressão da idade. Que loucura! É loucura. Fico com pena do seu corpo agora. Porque o humano em você fica em segundo lugar. Outro ponto. O judaísmo como espelho, né, do Jesus humano. Então, aqui, os judeus, eles preservam a imagem do homem Jesus, o homem vulnerável, o homem que sente. E é isso que confronta os cristãos com algo que é aquilo que nós não ousamos encarar. Vivemos tudo iludido, né? Olha que ilusão, é uma ilusão, né? Isso tudo. A gente gosta desse tipo de ilusão. E um ponto que aqui a gente não pode deixar de olhar, que é o insight mais delicado de Bert Helling. É delicado e muitas vezes ele é até mal visto, porque tem as más interpretações, como se Bert Helling estivesse contra a igreja, e não é isso, ele só é muito verdadeiro, né? Bert Helling, ele não tem medo de fazer as críticas sobre as loucuras humanas. E eu me identifico super com ele, porque eu sou, né, um pouquinho também ousada nesse sentido. Tem que ter um pouquinho de coragem de falar a realidade. A verdade dói. E nós adoramos ser enganados por nós mesmos. A gente adora olhar para o Cristo. Glória a Deus, né? Bate o joelho no chão
e fica olhando. Só que você vai para casa e malha o seu corpo. É o mesmo que colocar Jesus no centro da sala, correr e pegar uma faca e dar nele. Se Jesus está no seu corpo, então não estou te entendendo. Não estou entendendo. Você vai na igreja, você reza, você, né, o corpo e o sangue de Cristo. Aí você vai para casa e malha o seu corpo? Você olha no espelho e critica cada ruga que você tem? Ou você faz loucuras com o seu próprio corpo? Tá entendendo? Não consigo compreender isso. Então, o Mestre Helling, ele é muito ousado nesse sentido, porque ele vai fazer esses insights com as vítimas do Holocausto, que é o que nós falamos ontem de Dr. Viktor Frankl. Então, às vezes, nós falamos de uma maneira tão bonita, né, de Dr. Viktor Frankl, falamos de Jesus Cristo, como se você não tivesse dentro de você um Dr. Viktor Frankl. Você tem dentro de você um Jesus Cristo. Então, essas vítimas do Holocausto, elas personificaram no campo de concentração aquilo que o Cristo, os cristãos, não suportavam em Jesus, que era a humanidade dele. Então, por isso que neste grupo de constelação deste final de semana, eu sinto fortemente de trabalhar o corpo. O corpo como testemunha da sua história. Não percam. Gente, se vocês têm a oportunidade de vir para os grupos de constelação, venham. Então, para finalizar aqui o texto, né? Quem chegou depois, pega o texto desde o início. Ele traz a tal frase, a frase silenciosa do dirigente, que ele diz: não encontro culpa nele, não encontro culpa em Jesus. O que é isso? A nossa maturidade. Se você carrega no seu corpo o sentimento de culpa, se você busca inocência, se você se critica, se você se pune por tantas coisas, então quando nós alcançamos a maturidade, nós paramos de nos acusar, paramos de ficar nos justificando pela escolha que fazemos, saímos de ideologias e alcançamos a verdade. Fecha seus olhos agora. Vamos finalizar a leitura de uma maneira mais ajustada. Fecha os olhos. Isso. Inspira. Deixa o ar sair. Movimenta suas escápulas. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira pelo nariz, abre um espaço dentro de você. Ao soltar o ar, permita que o seu corpo desça em repouso. Mais uma vez, inspira. E
Respira, traga a sua presença mais relaxada dentro de você. E eu vou te trazer uma frase para sua reflexão. Pergunte para você agora: o que em mim eu não quis ver? Eu vou repetir a frase. Pergunte para você: o que em mim eu não quis ver? Não dê explicação para aquilo que vier, para a imagem que vier. Apenas sinta no seu corpo. Respira profundo mais uma vez. Abra seus olhos. Ver a história não é julgar. Ver é devolver à alma aquilo que excluímos. E talvez você excluiu ou tentou excluir algo da sua história para não sofrer. Sabe assim, às vezes a gente tenta passar uma borracha para não sofrer. Mas isso é exclusão. Às vezes você tentou fazer isso. Só sinta isso sem julgar. E se tudo que nós estamos vendo está fazendo sentido para você? Se o seu corpo te agradece por você cuidar melhor dele, venha para o grupo de sábado e o tema será o corpo como testemunha da sua história. Além, é claro, dos temas de constelação de quem vem para constelar. Amanhã continuamos a leitura e o texto de amanhã é o mesmo Deus. Beijos, até amanhã.